Olá a todos, muito bem-vindo a mais uma atividade da Fundação Logosófica em prol da superação humana. Eu sou Adriane Iria. Olá, muito bem-vindos a mais uma atividade do nosso canal Logosofia São Paulo. Eu sou Adriane Iria, colaboradora e voluntária na Fundação Logosófica em prol da superação humana e junto com meus queridos amigos Deise Rei e Silvio, nós vamos bater um papo sobre essa incrível viagem ao mundo interno, que nós e milhares de estudantes espalhados pelo mundo inteiro, a gente vem experimentando, desde que a gente começou a estudar nessa escola. Qual o conceito de mundo interno? Como aprender a entrar e viver nesse mundo? Como mudar a mim mesmo? Como extrair valores das experiências vividas no dia a dia? Nós somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, origens diferentes, mas nós somos unidos pela mesma aspiração, a de evoluir conscientemente e de fazer o bem para a humanidade. O tema de hoje, viagem ao mundo interno. Eu vou contar uma história. Quando eu era criança, eu adorava um livro do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, onde os personagens encontravam um mapa para se chegar ao centro da Terra. Nessa viagem, os exploradores, conforme penetravam no caminho indicado pelo mapa, encontravam maravilhas, desafios e muitas aventuras. Recordo de sentir uma admiração por esses personagens, pela coragem de empreenderem uma viagem ao desconhecido, nas profundezas da Terra. Usaremos essa imagem da viagem ao centro da Terra, só que ao invés de nós realizarmos para fora, para a Terra, nós vamos fazer essa viagem para dentro de nós. Uma viagem ao mundo interno. E essa viagem é para descobrir os segredos da nossa existência. E assim como os exploradores tinham um mapa para chegar ao centro da Terra, a logosofia apresenta um plano para que o ser humano penetre nos arcanos de sua existência e descubra a verdade de tudo que interessa sobre si mesmo e sobre o mundo metafísico. E para aquecer os motores, vamos às perguntas. Você conhece o seu mundo interno? Como olhar para o mundo interno? O que encontro dentro desse mundo? Todos nós temos uma história, vivemos uma vida. E aonde fica registrado a história da nossa vida? O mundo interno, na minha compreensão, é tudo aquilo que está dentro de mim. É o encontro que tenho comigo mesmo, sabe? Aquele íntimo, onde eu faço as perguntas para mim mesmo, onde eu posso identificar o que está certo, o que não está, onde eu posso me transformar, onde eu posso me aperfeiçoar e superar as minhas condições internas, preenchendo de essência eterna e com felicidade. E por onde começar? Pelo conhecimento de mim mesma. Começar a observar o que ocorre na minha mente. E por esse caminho, que ele é único, porque é dentro de mim mesma. É na minha própria realidade interna que eu começo a acessar esse mundo interno, tomando consciência de quem eu sou. E aí vocês devem estar me perguntando, né? O que é olhar para esse mundo interno? Olhar para esse mundo interno é olhar com os olhos do entendimento. Entender o que tem constituído a minha vida, sobre dar sentido ao que eu tenho feito, aos fatos bons, ruins. Olhar para dentro desse mundo interno é ter consciência dos momentos que eu tive que provar minha capacidade de ser, minha capacidade de enfrentar as ondas e os furacões, as recordações, os conceitos que regem a minha vida. Para mim, essa é uma das coisas mais importantes
Quais são os conceitos que regem a nossa vida? As perguntas existenciais, qual a minha missão, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e muito mais. E tudo isso eu compreendo que é olhar para dentro, que vem acontecendo comigo. E a descoberta desse mundo interno e das inúmeras possibilidades que temos de transformar e realizar mudanças em nós mesmos, por nós mesmos. E conforme eu vou aplicando os conhecimentos que aprendo na ciência logosófica, tenho a grande prerrogativa de evoluir e superar a mim mesmo, realizando o processo de evolução consciente. Mas e aí, Adriana, como é que é tudo isso? Como é que isso ocorre? Então, eu vou perguntar para meus amigos que estão aqui, qual é a viagem ao mundo interno que vocês já fizeram, estão fazendo? Vocês perceberam que alguma coisa mudou? Descobriram algo dentro de vocês mesmos? Com vocês, queridos. Bom, boa tarde a todos. É realmente uma alegria estar aqui com vocês. E como a Adriana disse, hoje nós não faremos uma viagem para o mundo externo, mas sim para esse mundo interno, né? E o que é esse mundo interno para mim? É o mundo que existe em cada um de nós, né? É um mundo que existe dentro de cada um de nós. Onde estão nossos sentimentos, nossas recordações, nossos pensamentos, etc. Quando a gente fala de mundo interno, estamos falando desse mundo íntimo que todo ser humano tem, mas que para poder acessá-lo é necessário utilizar as ferramentas corretas, né? Então, quando a gente vai viajar para a neve, a gente não costuma levar biquíni, não é verdade? E o mesmo acontece com o mundo interno, porque para caminhar nele e para entrar nele, entendendo sua geografia e sua peculiaridade, é preciso conhecimento. Justamente esse conhecimento que a Adriana mencionou, né, que é o conhecimento de si mesmo, que além do conhecimento de si mesmo, é guiado por outro conhecimento, que é justamente esse que a logosofia me trouxe, né? E que também está ao alcance de todos vocês que nos ouvem. Então, nessa viagem, na viagem deste mundo, eu tenho vivido a melhor parte da minha vida, né? Ser exploradora e conhecer a mim mesmo tem sido uma aventura bastante estimulante, ao mesmo tempo que desafiadora, porque eu percebi que eu sabia pouco sobre esse universo que existe dentro de mim. É isso. Bom, sabe que antes de começar a estudar logosofia e eu ouvia os meus amigos mencionarem o mundo interno, eu me perguntava, o que é esse tal de mundo interno? E claro que não se trata, né, pelo que nós já falamos aqui, da combinação dos meus órgãos internos, como o pâncreas, o cérebro, o coração, veias, artérias. Bom, a viagem de hoje não é essa que a semelhança de algumas ficções, né, obras de ficção, no qual nos tornamos pequenininhos, diminutos e surfamos o corpo humano. Mas ainda assim, é uma viagem cheia de maravilhas, né? Esse mundo interno e a semelhança do físico é formado por sistemas. Os sistemas mental, o sensível, os sentimentos, o instinto, os meus pensamentos, as minhas faculdades mentais, os meus impulsos do instinto e a minha consciência. E eu consigo acessá-los quando eu começo a usar um mapa, né? Um método. E aí que entra a logosofia, como uma ciência que me permite identificar, classificar e organizar esses elementos, esses sistemas que constituem o meu mundo interno. E quando eu comecei a utilizar o método logosófico, eu fui capaz de identificar e tomar consciência de todos esses elementos que fazem parte do que eu sou e que me deu condições de organizá-los, de manejá-los, de mudar. Sabe, até eu começar a estudar e experimentar o método logosófico, eu pensava que a minha vida, enfim, a felicidade na minha vida, viria somente do jeito que eu lidava com os eventos
e das circunstâncias que transcorriam fora de mim. Das viagens que eu teria, dos shows, das peças, dos museus, dos quadros que eu teria, dos móveis da minha casa, enfim, dos eletrônicos que eu teria. Qual foi a minha surpresa? Ao passar dos anos, que eles me traziam alguma felicidade, mas era sempre muito relativo. Tinha algo lá que ainda faltava ser preenchido. Algo além. Algo que eu sentia que faltava. Algo que parecia ser intangível, fora do mundo das coisas. Então a logosofia me permitiu entender que esse algo estava dentro de mim. E apesar de possuir as coisas das conquistas materiais, a ansiedade, por exemplo, se mantinha. A irritabilidade, a impaciência, o vazio, estavam sempre ali. Bom, daqui a pouco eu conto sobre uma das criaturas que eu encontrei nessa viagem para dentro de mim mesmo e a luta que eu travo com ela. Não, e a pergunta é como superar, como transformar a si mesmo, né? Tanto a Desirê como o Silvio, eles trouxeram o conceito que eles vêm cultivando sobre o mundo interno, sobre essas mudanças, mas eu queria fazer essa pergunta, como superar? O autor da logosofia, Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, ele afirma que para tudo há soluções, e as mais felizes não podem ser outras que as que permitem uma mudança em nós mesmos. Que para tudo existem diversas soluções, mas as melhores são as que promovem uma mudança interna. E o que tudo isso tem a ver com o mundo interno? O que cada um tem vivido nesse mundo? E assim, nessa viagem, nós vamos descobrindo, assim como os personagens do Júlio Verne, maravilhas, aventuras e desafios. E nesse processo interno, nesse conhecimento do mundo interno, vão ocorrendo uma série de mudanças positivas que a gente vai experimentando dentro de nós mesmos desde o momento que a gente inicia a prática desse conhecimento. São mudanças, são transformações que vão indicando uma evolução gradual e conscientemente realizada, porque isso é muito interessante. Ela é gradual, como tudo na natureza ensina para a gente. Mas e aí, Silvio, como é que está sendo essa prática dentro da tua vida, tanto você como a Desirê? Como vocês estão vivendo isso? Bom, a prática do método logosófico e esse conceito do mundo interno permitiram identificar um conceito, sabe? Uma ideia. E é uma ideia tão forte que ela dominava a minha vida. A ideia do descanso eterno. A ideia de que eu somente seria feliz depois de ter feito muito e teria a recompensa de descansar indefinidamente. Você imagina que chato que seria, né? E eu percebi que a minha vida, as minhas decisões, a minha forma de pensar, enfim, meus pensamentos e até os meus sentimentos estavam todos ligados com essa ideia do descanso eterno. Eu tinha que acabar logo uma tarefa, sabe? Dar um check no checklist. E para não ter nada mais para fazer, descansar. Se algo, então, surgia e que requeria minha atenção e minha ação, isso logo me irritava. Se algo não saía como eu queria, no tempo que eu queria, eu ficava impaciente. Pois o quê? Eu não poderia descansar. Se algo demorava para acontecer, então havia a possibilidade de não acontecer, eu ficava muito ansioso. Por quê? Tudo porque eu pensava que somente seria feliz quando eu pudesse descansar. Quando eu identifiquei esse tipo de pensamento em mim, foi uma alegria. Eu tinha descoberto uma chave para o meu autoconhecimento. Eu tinha identificado um núcleo ao qual gravitavam vários outros pensamentos e sentimentos que transtornavam e me faziam muito infeliz. E tudo isso aonde? Dentro de mim. Então o quê? Bastava eu eliminar esse núcleo, não é mesmo? Fácil. Como? Colocando o outro em seu lugar. O conceito de vida tinha que mudar para mim.
Aí eu aprendi que a vida é atividade, constante atividade em direção à evolução e de uma forma consciente. Atividade constante em busca da superação. Cara, essa mudança parece ter me libertado de uma corrente, de um peso que me puxava. A ansiedade e a frustração diminuíram com a consciência de que meu objetivo não era mais descansar para sempre. A vida toda de pernas pro ar, como se diz, né? As constantes queixas praticamente acabaram. Por entender que não era eu entendi que eu era injustiçado por ter tanto o que fazer, né? Foram tantas mudanças que eu poderia discorrer sobre elas aqui por horas. E há tanto para mudar, né? Pois é uma viagem tão longa quanto a própria vida. Mas está tudo bem, não é? Afinal, essa é a própria vida. Atividade e mudanças. Eu tô dando risada aqui, pensando o quanto eu também tenho esse conceito na minha vida, né? De que eu só vou ser feliz depois que eu terminar tudo que eu tenho para fazer e puder descansar plenamente, né? Essa também é uma realidade da minha vida, né? Mas, assim, depois que eu comecei a estudar a ciência logosófica, né, e os preceitos que essa ciência traz para a humanidade, eu aprendi que tudo que eu vivo no mundo interno, na verdade, tudo que eu vivo no mundo externo, pode ser vivido também no mundo interno. Por exemplo, se eu vivo alguma situação fora que é triste ou que é feliz, eu sempre busco olhar para dentro de mim e entender como aquela situação se relaciona com quem eu sou. E tem sido interessante porque é como se eu fosse vivendo essa vida corrente, a vida em família, a vida no trabalho, a vida com o meu marido, a vida, enfim, com os meus sobrinhos, sob a perspectiva do mundo interno, sendo cientista de mim mesma, porque o que eu faço ao olhar para a situação de fora, eu busco extrair algum aprendizado para dentro, né? E a ciência logosófica, ao me trazer essa concepção, me trouxe um sentido mais amplo do que é a vida. Porque eu não vivo algo só por viver, mas eu vivo algo para extrair aprendizados e elementos para o meu próprio conhecimento, né, para aumentar o meu próprio conhecimento e para caminhar nesse sentido da evolução, né? É quase como se o campo da vida física, né, dessa vida corrente, fosse um campo experimental para essa outra parte interna da minha vida, né? E isso é possível de ser realizado em todos, né? A partir do momento que a gente aprende a como utilizar o conhecimento logosófico para isso, isso se torna uma realidade possível para qualquer pessoa que queira viver essa nova vida, né? Essa vida olhando para os dois lados. E o que mudou muito quando eu comecei a incursionar nesse mundo não foi só o aspecto de conhecer a mim mesma, mas foi o aspecto de entender que eu poderia mudar a mim mesma e me livrar do famoso ditado, né, da Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim, que eu vou ser sempre assim. Porque eu saí de uma aceitação passiva das minhas características para começar efetivamente processos de mudança. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu, desde que me conheço por gente, tenho muita dificuldade em confiar em mim mesma. Muita dificuldade mesmo. E quando eu comecei a estudar logosofia, me foi oferecido um conhecimento de que para confiar em si mesmo, é necessário saber a causa, o motivo pelo qual se deve confiar em si mesmo. E quando eu entendi qual era esse motivo, qual era o motivo que me levava a conhecer a confiar em mim mesma, tudo mudou para mim. O motivo, vou contar para vocês,
que me faz confiar em mim mesma é a certeza de que eu sou capaz de aprender. Mas isso foi anos de estudo. Eu demorei muito tempo para encontrar esse motivo dentro de mim. E foi olhando toda a trajetória da minha vida que eu entendi que eu sou sim um ser capaz de aprender. E que se eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de confiar que eu tenho a capacidade em fazer determinadas coisas. E aí eu posso confiar em mim mesma. E o mais interessante foi que depois que eu fiz depois que eu tive essa descoberta, eu aprendi a usar da minha própria reflexão para diminuir a atuação dessa desconfiança, né? Dessa ausência de motivo. Isso tem sido muito importante para mim, muito mesmo, porque eu tenho tirado uma característica que há anos sempre me impediu de fazer muitas coisas. Essa é uma característica negativa. Por outro lado, eu também tenho uma característica positiva, que desde que eu me conheço por gente também, eu sou fácil de convivência, tenho muita facilidade em conviver com pessoas completamente diferentes. Sabe aquela pessoa que conversa com índio, mendigo, advogado, militar, bêbado, gente normal? Sou eu, tenho muita facilidade. Mas se você me perguntasse da onde vem essa facilidade, eu não sei, eu não saberia dizer. Não era consciente para mim. Apesar de ser uma característica muito útil e muito positiva, ela não era fácil para minha compreensão. E se eu precisasse ensinar, por exemplo, eu não saberia fazê-lo. E através do conhecimento de mim mesma, eu descobri da onde veio essa facilidade. E não só aumentar essa facilidade, como também ensinar isso para os demais. E essa é uma das coisas que eu tenho visto, assim, que o conhecimento desse próprio mundo interno proporciona para a gente, né? A gente não conhece a si mesmo só para satisfazer o próprio ego. A gente conhece a si mesmo, claro, para evoluir, para ser melhor, mas especialmente para servir melhor, para ajudar os demais. Porque é através dessa consciência do conhecimento que eu tenho que eu consigo transmitir isso para os demais, né? É isso. E o incrível é que a gente vai tomando consciência, a gente vai despertando. Todo dia tem uma novidade, pelo menos na minha realidade, sobre mim mesma para descobrir. Porque é a busca do causal, a gente vai à causa. E aí, o que nós viemos manifestando nos nossos testemunhos é uma coisa super importante, que não há evolução sem transformação interna. E conhecer os conceitos, os pensamentos que se opõem ao aperfeiçoamento e nos afastam dos nossos propósitos. Quantas vezes quando eu via que eu errava, ou cometia alguma coisa, que eu não ficava feliz, e eu falava assim, mas por quê? Por que eu, de novo, tive esse tipo de conduta? Né? E aí eu fui vendo que era buscando dentro de mim com essa luz que o conhecimento logosófico traz. E nessa viagem, nós vamos descobrindo que, além desse ser físico, esse aqui, o que move a esse aperfeiçoamento é o próprio espírito, essa essência divina. Porque, afinal de contas, nós somos feitos de duas naturezas, a física e a espiritual. E a realidade do espírito é uma dessas maravilhas que eu venho vivendo nessa descoberta do mundo interno, tomando consciência dessa realidade. E olha, não é nada fenomênico, é completamente racional e sensível, porque é uma realidade que a gente vai sentindo dentro de nós. E aí eu vou perguntar para vocês, no final, afinal, por que conhecer o mundo interno? Vamos lá,
Deise, por que conhecer o mundo interno? Essa é uma pergunta muito boa. E eu vou perguntar para os nossos queridos que estão nos ouvindo uma outra coisa. Porque se eu dissesse para vocês que tem um lugar no mundo que, se você for, você vai se sentir plenamente feliz, você não ia querer conhecer esse lugar? E é assim que eu vejo o conhecimento do próprio mundo interno, né? Esse lugar onde eu me sinto completa, onde eu me sinto feliz. E tem outro aspecto que eu também aprendi, depois que eu comecei a incursionar nesse mundo, é que dentro de mim mesma, eu consigo não só me conectar comigo mesma, mas eu me conecto também com o Criador. Isso tem sido transformador para mim, porque eu tenho sentido esse ente, né, essa grande luz cósmica, bem pertinho de mim, dentro de mim, realmente. E eu não sei se tem motivo melhor que esse, sentir Deus, para querer conhecer o próprio mundo interno, né? Eu acredito que não. Para mim por que, né, se buscar conhecer-se a si mesmo? E a pergunta, assim, já é um pouco provocativa, né? Porque você não conhece a você mesmo. E não. E, e essa mudança, né? Porque envolve mudanças. E envolve identificar coisas que estavam ali escondidas, né? Como a Desirê e a Adriana trouxeram. Existe um ser, né? Parece que tem uma conexão com algo além que essa parte física, né? Esses conhecimentos a consciência dessas coisas terrestres, terrenas, enfim, do material. E você identifica uma força que pulsa. E tudo isso de uma forma bastante racional e sensível, como trouxe a Adriana. Então, essa conexão com essa força, com essa coisa divina, né? Só para isso. É como a Desirê trouxe, isso já por si já é um grande motivo. Olha, essa descoberta desse mundo interno e das inúmeras possibilidades que temos de transformar e realizar em nós mesmos por nós mesmos, isso é incrível. E vem sendo, para mim, um poderoso estímulo para eu focar os meus esforços em evoluir e servir. Porque, como a Deise trouxe, essa alegria de descobrir esse mundo, não dá para ficar só com a gente tem que contar para vocês o quanto isso é muito incrível. E que significa tudo isso, né? Significa, como o Silvio trouxe, atividade, renovação e um avanço constante de tudo que realizo no percurso da minha vida, da minha existência. E eu me transformo num viajante, em um explorador, em um cientista da minha própria vida, vivendo a grande experiência humana de transformar, através das experiências do dia a dia, transformar em conhecimento, transformar o chumbo em ouro espiritual. E nessa viagem ao mundo interno, seguindo o plano concebido pela sabedoria logosófica, eu venho descobrindo coisas sobre mim mesma que antes eu ignorava, como o conhecimento de mim mesma e o conhecimento dessa essência divina, que me leva a conhecer outros mundos, o mundo metafísico e o conhecimento de Deus. Bem, a gente espera que vocês tenham apreciado a importância desses conhecimentos na aplicação e na transformação da vida, porque esses conhecimentos permitem decifrar o enigma do seu próprio espírito e desvendar os mistérios do mundo metafísico, edificando uma nova vida e um destino melhor. É isso. Até a próxima.